afastamento de carro, movimentação, já falou. A advertência. A advertência é a forma mais branda de punir, consistindo numa ademoestação verbal feita ao transgressor como forma de incentivo à não reiteração da prática da transgressão disciplinar. A advertência deverá ser registrada pelo prazo de 2 anos, não sendo avaliada para fins de classificação de comportamento, mas apenas como referência para a aplicação de sanções posteriores, inclusive como circunstância agravante. Então você tomou uma advertência, embora ela seja bem branda, mas ela vai constar lá para você lá na hora, tem uma atenuante lá que diz o seguinte: nunca ter sofrido sanção disciplinar. Pronto, você já perdeu, você tomou uma advertência, está lá o registro da sua advertência, já perdeu essa atenuante. Repreensão é uma censura enérgica ao transgressor publicada em boletim interno e devidamente registrado, influenciando diretamente no comportamento do militar estadual. A gente vai estudar mais para frente a situação do comportamento, quando é que vai interferir no comportamento militar. Detenção consiste no cerceamento da liberdade do transgressor, o qual deve permanecer no local que lhe for determinado, normalmente no quartel, sem que fique, no entanto, isolado ou circunscrito a determinado compartimento. O transgressor punido com detenção comparece obrigatoriamente a todos os atos de instrução e serviço, objetivando sua reeducação e recuperação. É aquilo que eu falei, você está de serviço, você vai cumprir seu serviço normalmente, vai para a rua, seu serviço era de guarda no batalhão, vai ficar lá na guarda do batalhão, normalmente vai cumprir seu quarto de hora, vai ficar preso lá na cela ou lá não. No caso do parágrafo anterior, se o militar que determinou o recolhimento do transgressor não tiver competência funcional para punir, deverá comunicar... aqui. Casos excepcionais devidamente motivados, é aquilo que você perguntou, que eu falei que já ia responder. Poderá ser cumprido em compartimento específico, com ou sem sentinela, quando a liberdade do punido puder causar dano à ordem ou à disciplina, bem como oferecer perigo à integridade física própria ou à de outrem. Isso daí eu nunca vi acontecer, tá? Por medida, por transgressão à disciplina, o cara ficar... O batalhão nem tem isso. Um local, uma cela onde que possa colocar o cara. O único batalhão que eu sei que tem cela é aqui onde antigamente funcionava a Rotan, extinta a Rotan, e agora funciona a Cimesp. Mas por quê? Porque lá era o fórum antes. Então lá tem uma cela lá, separadinho com grade. Agora, de batalhão mesmo, não conheço daqui dos batalhões da Grande Vitória, batalhão que tenha cela, não. Os militares estaduais dos diferentes círculos de oficiais, de oficiais de classe não poderão ficar recolhidos no mesmo compartimento. No caso do parágrafo anterior, aí, não vai prender o oficial e o braço junto, não. Na hipótese do parágrafo 2, quando não for possível o recolhimento transgressor, a organização militar estadual que pertencer à autoridade responsável pela aplicação de sanção deverá solicitar a outra organização militar estadual a sessão de instalação apropriada para o cumprimento de punição. Caso ali não tem, já falei que não tem as outras unidades, mas a Cimesp tem ali, a antiga Rotan. Pode solicitar o major ali, que é a pessoa responsável para o major ali, que ocupa cargo ali, só que ele não vai resolver o PAD desse polícia. Só vai pedir para ele para poder deixar a área dele lá. Estou mandando fulano de tal para ele, que você tem uma área, então toma conta desse cara aí para mim. O punido com pena de detenção fará sua refeição na organização militar estadual, exceto quando determinado em contrário pela autoridade detentora do poder disciplinar. Você chegou lá, vai ter que almoçar lá dentro. Reforma disciplinar. Outro tipo aqui de... Quando que vai ser aplicada a reforma disciplinar? O prazo, com mais de 10 anos, então é aquele prazo que já atingiu a estabilidade, ou para o oficial. O que é essa reforma disciplinar aqui? A reforma, o cara vai continuar percebendo a remuneração do Estado, aí normalmente o cara vai ser reformado, a instituição não te quer mais. Entendeu? É reforma compulsória, igual o juiz lá tem a reforma compulsória dele, então aqui é a reforma compulsória do militar aqui. Eu já vi sendo aplicado isso aí, às vezes um policial militar
tem uns 28 anos de serviço aí já está quase aposentando, e o policial começa a ficar doidão, cometer transgressão de disciplina uma atrás da outra, e não era do feitio do cara. Então o que vai fazer com esse cara? Excluir esse cara? Não, reforma esse cara, melhor para ele. Já deu o tempo de serviço dele na polícia, reforma ele para ele ficar com a família, para ir para uma roça, vai reformar ele lá de acordo com o estatuto também, a forma lá que vai reformar ele lá, o valor que ele vai perceber vai ser pela lei lá que vai estatuir essa forma. Uma reforma, o cara não vai mais ser do quadro da instituição, é uma das formas. Licenciamento a bem da disciplina, a gente vai estudar daqui a pouquinho, é por praça que tem menos de 10 anos. Resolveu o PAD de RO dele, aí vai licenciar ele a bem da disciplina. Aqui é PAD RS, tá? Prevenção, advertência, repreensão, PAD RS. Exclusão a bem da disciplina. Praça com estabilidade e aspirantes. O aspirante, a gente já estudou, ele não é oficial ainda. Ele é praça especial. Então, o praça com estabilidade aqui é o praça que tem mais de 10 anos. Eu aqui vou para o RO, que eu tenho quase 9 anos, faço 9 anos em setembro. Eu ainda respondo PAD RO. Então, aqui é a exclusão a bem da disciplina aqui, é o praça com estabilidade e os aspirantes. E a demissão do oficial. Esses são os tipos, as espécies de sanção disciplinar. Licenciamento a bem da disciplina. Vamos falar sobre ele ali, ver se tem alguma coisa importante aqui. Consiste no afastamento ex officio, isso que significa é imperativo, é de pronto, por ordem das autoridades elencadas no inciso 1 do artigo 10 deste regulamento do militar estadual sem estabilidade assegurada, após concluído o processo administrativo disciplinar. Quem é a autoridade do inciso 1 do artigo 10? Esses 3 camaradas aqui. Esses 4, né? O sub entra no outro. O sub entra no segundo, é isso. Esses 3 camaradas aqui que são o inciso 1. Esses 3 aqui, que no final do processo administrativo lá, vai poder aplicar o licenciamento à bem da disciplina. Geralmente é o comandante geral. O comandante geral resolve esse procedimento e ou ele vai lá e inocenta o militar, ou ele exclui o militar, ou ele licencia o militar. A exclusão da bem da disciplina consiste no afastamento ex officio do aspirante a oficial e do praça com estabilidade assegurada, por meio de processo administrativo disciplinar, mediante a apuração feita pelo Conselho de Disciplina, conforme a legislação vigente. É aquilo que a gente falou. O cara eu não tenho 10 anos ainda, meu é PAD RO. Eu tenho mais de 10 anos, eu vou responder para o Conselho de Disciplina. Se eu for aspirante, eu estou no limbo ainda, sou praça especial, vou responder Conselho de Disciplina. Esse procedimento aqui que culminou na demissão do oficial, Conselho de Justificação. Isso aí foi matéria da Lei 3.146, então não vou ficar muito apegado a isso aí. Demissão. A demissão consiste no afastamento ex officio do oficial por meio de processo administrativo disciplinar mediante apuração feita do Conselho de Justificação. Artigo 3 vai fazer menção lá atrás da multa. A título de multa, o militar estadual perderá a remuneração dos dias que faltar ao serviço sem motivo justificado e da folga subsequente, sem prejuízo de outras sanções. Será considerada prática de transgressão disciplinar. Isso aí foi um artigo, um parágrafo novo que o 634 trouxe. Será considerado prática de transgressão disciplinar, aí fala aqui onde está escrito, quando o militar estadual faltar justificadamente ao serviço e gozar da folga que tinha direito tivesse trabalhado sem estar para isso devidamente dispensado. O que é isso aí? Militar, eu estava de serviço hoje, sabadão. Aí, não, vou dar um exemplo, sábado não, que sábado e domingo não tem expediente administrativo. Estou de serviço segunda-feira, e é verdade, tem que voltar de serviço agora, minhas férias acabam amanhã. Aí tem que voltar, tem que raspar a barba. Um mês da minha vida só que eu posso deixar a barba. Aí volto amanhã, volto segunda-feira. Essa falta justificada aí, o que é? Estava explicando para vocês.
estou de serviço segunda e terça. Aí dei atestado, segunda e terça. Aí o que vai acontecer? Na prática, dei atestado na segunda e terça e estou de folga quarta e quinta. Minha escala é assim. Eu trabalho segunda e terça-feira, vou folgar 2 dias. Aí beleza, cheguei na segunda lá, deu um empenho lá, dei atestado para esse dia aí. Segunda e terça dei atestado. Aí eu emendo, falei, não estou de serviço mesmo, só estou de serviço sexta e sábado. Então isso é considerado transgressão. Se você deu atestado no dia que você estava de serviço, você não faz jus à folga. Então na folga você tem que se apresentar à unidade. Geralmente você vai lá e se apresenta. Se o seu oficial lá ligou para ele, falou, comando, estava de atestado, tenho que me apresentar amanhã, no caso na sua folga? Não, pode se apresentar junto com o seu pelotão. Beleza. Agora, você estava lá de serviço, você, pela sua cabeça mesmo, cara, meu pelotão está de folga, não vou ir lá me apresentar. Aí isso daí é transgressão. Se o cara te liberar, beleza. Ele que vai te fazer a sua comunicação. Te liberou, tá tranquilo. Se ninguém te liberou, você mesmo se auto-liberou você a si mesmo, você pode tomar na cabeça. Isso que esse parágrafo está falando. No caso do parágrafo anterior, a apresentação militar estadual dar-se-á obrigatoriamente no dia seguinte, no mesmo local e horário estabelecido para o início do serviço a qual faltou, podendo ser entregado a critério da organização militar a que pertencer. Então, você chegou lá, era o dia da sua folga, mas está precisando de você lá, meu horário de serviço é de 7 até 7. Então, qual que é o horário de eu me apresentar lá? 7 horas. 7 horas vai ter alguém lá? Não vai ter ninguém do administrativo. Então, isso também é resolvido. O código vai falar que você tem que se apresentar no mesmo horário. Então, via de regra, eu dei atestado na segunda e na terça, 7 horas da manhã da quarta eu tenho que me apresentar lá. Tendo alguém, não tendo alguém, espero o capitão chegar lá 9 horas, capitão, estou me apresentando aqui porque eu dei atestado. Não, beleza, pode ir embora, não vou precisar empregar você aqui não. Ou então, não, beleza, já que você está aí, assume a viatura tal ali, vou botar você no emprego aqui, está precisando de uma pessoa aqui, você chegou, beleza. O que vai acontecer com você? Vai trabalhar a sua folga e vai trabalhar na sua escala também. Então, no meu caso aí, eu iria trabalhar segunda e terça, folgava quarta e quinta, trabalhava sexta e sábado. Dei atestado na segunda e terça, fui lá e me apresentei na quarta. Vou trabalhar na quarta e quinta, sexta e sábado já é minha escala, já vou trabalhar mesmo. Aplicação e cumprimento de sanção disciplinares. A sanção disciplinar objetiva assegurar a regularidade ou aperfeiçoamento do serviço realizado pela PMS e o Corpo de Bombeiros Militares ES, bem como reeducação do infrator servindo como meio de prevenção geral, buscando fortalecimento da disciplina. Então esse é o objetivo aí, se cair na prova de vocês lá, esse é o objetivo que a aplicação da sanção disciplinar ela tem, é de fazer com que essas palavras aqui, fazer o aperfeiçoamento do serviço. Vamos falar agora da mesma forma que tem as excludentes de ilicitude do Código Penal, também tem as excludentes aqui da situação aqui de transgressão à disciplina. Então, não há transgressão disciplinar quando o militar estadual praticar o ato e for reconhecida qualquer uma das seguintes causas de justificação. Então, uma lá excludente de ilicitude, Código Penal traz, aqui traz como causas de justificação. Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória no interesse do serviço ou da ordem pública. Um exemplo disso daí, militar, isso aconteceu aqui no estado. Militar bateu com a viatura, mas ele bateu com a viatura em acompanhamento de um veículo roubado, teve prisão de arma, teve prisão de elementos lá que estavam atentando contra as leis, teve a recuperação do bem subtraído da pessoa, mas o militar foi submetido a um inquérito técnico que motivou um PA de RS por ele ter trabalhado mal. O que aconteceu com esse militar? Foi considerado culpado de trabalhar mal. Esse caso foi para a mídia, o cara tinha tido toda uma ação meritória e tinha sido condenado a ficar lá uns dias preso, não sei quais dias que ele iria ficar, por causa dessa ação dele de trabalhar mal, de ter batido com a viatura. O que aconteceu?
Como saiu para a mídia, a corregedoria avocou esse caso aí e inocentou depois o polícia em cima disso daqui. Prática de ação meritória. O que ela quis dizer? Ele cometeu a transgressão à disciplina? Cometeu, mas ele cometeu objetivando uma ação meritória. Então, nesse caso aí, entrou como causa de justificação aí, ele não cumpriu a penalidade ali, o comportamento dele não caiu, esse tipo de coisa. Ter sido cometido a transgressão em legítima defesa própria ou de outrem ou no exercício regular de direito. Não precisa nem falar, né? Efetuar um disparo lá, num caso onde tenha sido perfeitamente legal, eu não vou responder pela transgressão à disciplina, não vou responder nem criminalmente, quem dirá pela transgressão à disciplina. Ter sido cometido a transgressão sob coação irresistível ou ordem legal do superior hierárquico. Aqui, como exercício regular do direito, pode alegar, por exemplo, o inciso anterior, você deteve o camarada lá, e aí o cara não deixou se algemar de jeito nenhum, e você causou lesões nele. Ele foi lá depois, o delegado soltou, e ele cheio de lesão lá, porque estava se soltando a mão, ficou todo lesionado lá, mas no final você algemou ele, fez o que tinha que ser feito. Aí ficou cheio de lesão na mão, saiu do DPJ, foi lá e te denunciou na corregedoria, fez o escambau, foi a exame de corpo de delito, comprovou a lesão, aí você está lá diante de um crime de lesão corporal e de transgressão à disciplina. Só que você não vai responder nenhum dos dois, porque você agiu no exercício regular de direito. Se você não tivesse usado aquela força ali, se ele não tivesse resistido, você não precisaria ter usado a força. Então você estava no seu exercício regular de direito ali, por isso vai ser tanto excludente de ilicitude do Código Penal, quanto de causa de justificação aqui de transgressão. Ter sido cometida a transgressão sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem legal do superior hierárquico. A coação irresistível aqui, o cara tá com, eu tenho uma filha, o cara está com a arma na cabeça da minha filha mandando fazer alguma coisa. Eu vou deixar de fazer o que ele está falando? Jamais vou fazer o que ele está falando, é minha filha, é o bem mais precioso que eu tenho. Isso é uma coação irresistível, entendeu? Isso é causa de justificação. Ficou comprovado que você só agiu daquela forma porque você estava sob coação irresistível. Aí você é uma causa também de justificação. Ter sido cometida a transgressão pelo uso imperativo da força a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública e manutenção da ordem ou disciplina. Está lá eu, cabo de polícia lá, no meio do desastre, aí situação lá de calamidade, vamos botar uma situação de calamidade, uma enchente, e a gente fazendo um cordão humano ali para resgatar uma pessoa e tal, o soldado ali, não vou não. Não, você vai sim, bota o cara lá, entendeu? A força lá, você vai cumprir a determinação. O cara fica com as lesões lá, por você ter forçado ele cumprir com a determinação. Aí, o que vai acontecer? Eu vou responder pela lesão que eu causei nele? Não vou responder, porque eu agi também no estrito cumprimento ali do dever legal. Eu tinha que compelir o meu subordinado a fazer a cumprir essa ordem. Ter sido cometida a transgressão em decorrência de caso fortuito ou motivo de força maior, plenamente justificado. O que é caso fortuito? Você sai para o trabalho, saiu para o trabalho, aí você não sabia, estava paralisação geral de ônibus e manifestação em frente ao local onde você trabalha. E você lá agarrado, você não tem como sair de casa. Era para você chegar às 7 horas no batalhão, você chegou às 9, já estava sua comunicação pronta lá. Então, devidamente comprovado, esse caso fortuito aí é uma causa de justificação. Aí o cara vai alegar, por exemplo, na ponte. O cara trabalha em Vila Velha, o cara trabalha em Vitória, mora em Vila Velha. Aí vai alegar que a ponte estava com trânsito. É caso fortuito? Não, a ponte todo dia dá trânsito. É ele que tem que sair mais cedo de casa. Agora, um caso que foge à normalidade, sim, é uma causa de justificação.
motivo de força maior aí. Você está no meio do... Está indo também para o serviço, cai uma tromba d'água lá onde você mora lá. Cai uma tromba d'água lá, inunda tudo, aí devidamente comprovado, verificado que foi um motivo de força maior que aconteceu. Estou dando um exemplo de atraso, mas pode acontecer em outras situações. Aconteceu aquele atraso seu ali, vai ser uma causa de justificação também.